de março. Você que nos acompanha, como sempre, os telefones abertos no 3040-2700. É só ligar, participar, bater esse papo aqui com a gente. Hoje a gente vai receber aqui no nosso estúdio o PTN Mulher, que vai falar sobre os projetos do partido, desse enfoque também aí na área da mulher, até por ter sido dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Então nós chegamos a marcar com o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, ele não pôde se fazer presente, mas a gente buscou aí alternativas para estar trazendo aí enfoques positivos e estruturantes em relação à mulher, tá bom? Nesse momento agora a gente chama a matéria da fuga dos presos, foi na 18ª Delegacia Territorial aqui em Camaçari e acompanhe com a gente. 7 presos fugiram hoje de madrugada da 18ª Delegacia Territorial em Camaçari. Considerados de alta periculosidade, usaram camisas e lençóis para fazer a famosa Tereza, que é aquela corda que normalmente a gente vê nas fugas dos bandidos nos presídios. O nome dos fugitivos são Alberto da Paz Santos, Anderson Almeida da Silva, Rodrigo Tavares de Souza, Nailton de Jesus Alves, Gilberto Solano da Silva, Aldo da Paixão Capinã, Roberto Souza Santos Neto e Jairo de Souza. Dentre os presos, quais os mais perigosos e que oferecem risco à população? Bem, segundo informações, os mais perigosos é o Rodrigo Tavares de Souza, que tem ligações com o PCC, é traficante, tem vários homicídios na área, e Aldo da Paixão Capinã, que também tem 3 homicídios e é traficante. São os mais perigosos, mas qualquer informação que a população possa nos trazer vai nos ajudar. Esses fugitivos são integrantes da facção Caveira? Não tenho conhecimento de outra facção. Se fossem fugir 2 facções que fossem inimigas, não fugiriam juntas. Então eu não acredito nessa possibilidade. Qual o prazo e a possibilidade de captura desses presos? E nós temos algumas informações por conta da vida pregressa de alguns, mas essas informações a gente não vai poder passar para a imprensa. A gente vai ter que buscar nos locais onde a gente acredita que eles possam estar e por isso o pessoal já está em campo. Nós já temos alguns policiais de outras unidades fazendo composição com as equipes aqui e com certeza daqui mais algumas horas nós vamos ter informações para passar para vocês mais precisas de localização e acredito que ao final da tarde a gente vai ter todos localizados. Essa é a nossa esperança. Como os bandidos conseguiram esses objetos para serrar a grade e formar a Tereza? Bem, nossa carceragem, infelizmente, é pouco segura. Nós temos alguns pedidos do Dr. Bruno, efetuou alguns pedidos de proteções, para que a gente tivesse a proteção maior. A carceragem está muito cheia, tem muitos presos, são 70, são um espaço de 20. Então, é lógico que a visita, ontem foi dia de visita, pode ser que tenha passado durante a visita, a gente não pode garantir que não tenha, muito embora seja feita uma revista bem categórica, pode ser que isso tenha acontecido, e pode também ser que tenha sido passada por essa passagem, por onde eles passaram, pode ser que tenha passado ali os instrumentos que foram utilizados para serrar. A gente não tem ainda esse dado. Há possibilidade desses presos terem tido ajuda externa? Sempre há essa possibilidade, eles não iam conseguir terras aqui dentro. Então, eles serraram as grades, as terezas, os objetos que eles utilizaram para fazer a corda, com certeza vieram de fora. No momento da fuga, a capacidade da delegacia eram de 20 detentos, mas abrigava 72 pessoas. A delegada Marilda Marcela da Luz acredita que até o final do dia esses presos sejam capturados. Olha, o comentário das pessoas, inclusive da produção, da equipe de produção, é de que até a vovozinha fugia dali. Porque a forma com que os carros estavam posicionados facilitava como se fosse uma escada para a descida da Tereza, que é aquela corda amarrada que foi feita com lençóis e camisas juntas. Ontem eles tiveram visitas íntimas e nessas visitas possivelmente receberam aí mais material para poder conseguir e viabilizar essa fuga.
Não é nosso marco trazer matérias desse teor, mas veja, a população ficou extremamente assustada, até porque um deles sabe-se, imagina-se que seja do PCC, e a gente aí está agora a situação na cidade. Eu acho que a delegada está sendo extremamente otimista em acreditar nessa captura até o final do dia desses presos. Eu acredito que pelo horário da fuga, eles estão muito e muito longe daqui, tá certo? Mas a matéria, inclusive, já está aí nos principais sites de Salvador, do estado da Bahia, veiculada essa fuga desses presos aqui da 18ª Delegacia. Aqui ao meu lado, já estou com Ana Gomes, sentada aqui com a gente, para bater esse papo, Ana, sobre o PTN Mulher, que é um partido que você está... o PTN, na verdade, o Mulher é um pedaço do PTN. Então, explica para a gente que está em casa, qual a importância de você estar aí agitando o PTN Mulher. Bom dia, Ilai, bom dia às famílias que estão em casa nos assistindo. Eu quero mandar um abraço especial para minha mãe, viu, que é a minha homenageada do Dia da Mulher, assim, porque é uma mulher guerreira. E assim, aqui a gente também tem, aqui no estúdio, as nossas amigas Luciana, Andréa, Dona Laura, que também é da nossa Igreja Católica, né, que está aí trabalhando conosco no PTN Mulher. E a gente está no PTN dando uma reorganizada, né? Ajudando, convocando as mulheres para essa caminhada na política, para a participação efetiva na política, porque a mulher precisa mais ainda conquistar esse espaço, né? Nós temos representações na Câmara Estadual e Federal, mas são representações ainda muito pequenas. Então a gente quer estimular a participação da mulher na política e o PTN Mulher vem com esse propósito. Olha, para a gente dar andamento e entender, Ana, eu preciso saber de você o seguinte: quais são os principais projetos que você tem para poder alavancar essa mulher? Essa mulher que está em casa, essa mulher que tem opiniões firmes. Nós temos algumas ouvintes que ligam aqui para o nosso programa, que são pessoas que você vê que tem um comentário importantíssimo, um conteúdo fortíssimo. Tem até uma amiga nossa que já esteve aqui trazendo umas muriçocas que ela capturou para mostrar a situação do local onde ela estava, lá no Jardim Brasília. Então, assim, são pessoas que têm que ser incentivadas a um discurso político e um discurso transformador. Mas, para isso, tem que se ter projeto. E quais são os projetos que você tem? Nós estamos trabalhando no PTN no sentido de convocá-las, né? A partir do momento que a gente as convoca, a gente quer oferecer a essa mulher uma capacitação em torno da participação política dela, da atuação política dela na sociedade, da importância que ela tem na sociedade de ser, digamos assim, uma figura principal nessa luta. Porque as mulheres, Ilai, normalmente são elas que dormem na fila do posto de saúde para conseguir a ficha para o médico dos filhos, do marido, até dela própria. São as mulheres que dormiram recentemente na fila dos colégios para matricular os seus filhos. Então, ela é autora da sua história. E no momento que ela é autora da sua história, a gente quer chamar essa mulher para realmente agir junto conosco. E a gente compreende que os projetos políticos que podem trazer essa mulher são os seminários, são os encontros, é a nossa atuação, a nossa militância no dia a dia. Nós temos aqui em Camaçari hoje enfrentado diversos problemas, como a questão da saúde. Agora as aulas já estão iniciando, mal começou e a gente já tem uma ameaça de greve. Então a mulher ela precisa participar da vida da sociedade. A mulher ela não pode mais ficar em casa só cuidando dos filhos. A mulher tem buscado se capacitar, tem vindo para as universidades, a mulher tem saído, né? Eu digo normalmente que a mulher ela não volta para casa nunca mais para a beira do fogão e para a beira da pia, né? Ela quer vir construir a sua história. É assim que a gente tem trabalhado, é assim que a gente tem conseguido algumas conquistas, né? Aqui em Camaçari o movimento de mulher é um movimento forte. As mulheres... Eu digo também, Ilai, que assim, a luta da mulher é uma luta que não tem partido político, né? A gente se organiza, obviamente, nos partidos, porque é o que nos credencia a vir para efetivar a participação na política com mandatos. Mas, assim, a bandeira da luta da mulher, ela não tem bandeira partidária, né? Então, a mulher que luta contra a violência,
a mulher que luta contra o preconceito, no caso das mulheres negras, a mulher que tem a deficiência, que precisa caminhar pela rua e que não tem lá a calçada adequada para caminhar, o uso da cadeira de rodas não está sinalizado. Então, assim, essa mulher tem que vir para a rua, essa mulher tem que vir caminhar junto conosco. O PTN Mulher, no próximo mês de maio, a gente está construindo uma agenda para a gente fazer um seminário, vamos passar uma tarde batendo papo, conversando e discutindo Camaçari. Nós queremos as mulheres de Camaçari atuando e vamos começar por esse seminário. Ok. Olha, antes da gente continuar aqui com a entrevista com a Ana, eu quero lembrar você a pauta da segunda sessão ordinária que está acontecendo hoje, vai acontecer hoje, dia 13 de março de 2014, na Câmara de Vereadores. É uma correspondência do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse de 522 mil reais aqui para o município de Camaçari. Veja que a gente teve agora no começo da semana 300 e poucos mil para o Fundo da Saúde, agora mais um repasse de 522 mil também para o Fundo da Saúde. Também em relação à educação, aqui um valor bruto de 442 mil para a educação. Então, chama a atenção de vocês que esse dinheiro está vindo aí para o nosso município, já veio o outro, está vindo esse, então somando isso aí já está mais de 800 mil reais para a saúde e para a educação como verba do governo federal entrando aqui no nosso município. Bom, eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Elai. Boa tarde. Tudo bom? Como está? Tudo bem. Que bom que você está aqui participando com a gente. Eu vi você falando na estante, comentando sobre o que eu levei para ir pro programa. Boa tarde, irmã Ana. Boa tarde, irmã Laura. Boa tarde. É Iná que está falando? Percebi pela voz. Irmã Ana, parabéns pela sua coragem. Hoje a senhora está do lado certo, acredito eu, porque a sua eleição, como a senhora falou no fato verdade, um pouco prejudicada por causa de partido. Quem votava na senhora, votava em outro, e então foi um pouco prejudicada. Mas assim, acredito eu que dentro de Camaçari está precisando de mulheres assim, como a senhora, como a irmã Laura, como muitas outras que não está aí, que deveria se juntar à senhora. Porque Camaçari está sendo representada por certas mulheres que estão aí no poder. Eu não me sinto representada por essas que estão no poder. Por quê? Falta saúde, falta emprego para mulheres, falta segurança, falta educação. Camaçari está a verdadeira fartura. Então, pergunto eu, o que é que essas mulheres que estão no poder estão fazendo por nós? Está fazendo por Camaçari? Piadas vazias, discursos vazios e que não está tendo rendimento nenhum. Então, está na hora da gente dar um basta, dizer chega e realmente para cima e mostrar realmente a nossa força e mostrar para que realmente nós estamos aqui. Uma boa tarde e conte comigo. Isso aí. Obrigada pela sua participação, que tem feito a diferença aqui no programa. A gente sempre com comentários bastante lúcidos que vêm de você e sempre trazendo a realidade do que você está vivendo por aí. Isso é importantíssimo. Eu queria passar a palavra para a Ana e depois, inclusive, pedir o comentário das meninas que estão aqui presentes com a gente. Ana, eu agradeço a sua participação também. Assim, a gente se encontra sempre na igreja, né? E assim, Iná é uma lutadora pela casa própria. Iná mora no auxílio aluguel já faz alguns anos e é uma das mulheres prejudicadas por essa política habitacional que a gente não entende como é que acontece. Então, eu não entendo como é que um governo que já construiu milhares de casas não consegue priorizar as famílias que moram no auxílio aluguel. Então, tem uma política equivocada nessa questão do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que as autoridades precisam imediatamente solucionar esse problema. Olha, Ana, eu vou atender uma ligação e aí eu passo a palavra para as meninas depois. Alô, quem fala? Oi, lá. Alô? Alô. Pronto, quem fala? Eu estou falando daqui da Greba B. Sim. Olha, aqueles carros de mão da feira,
Sim. que subia assim antes. Voltou tudo de novo. Os carros de empim no meio da rua. Sim. As bancas subindo, a insinuante, tudo de novo. Os vigilantes passam, nem liga. Tá, voltou tudo que era antes de novo. A imundície que era antes, voltou tudo de novo na feira. Entendi. As bancas, os feirantes botam os caixotes na frente da banca. Voltou tudo que era antes de novo. Souza, acho que não tá ligando para nada mais. Porque os vigilantes passam e vê o carro de mão cheio de empim no meio da rua, não liga. Essa semana quase que atropelava uma pessoa com carro de iogurte. Imagina. E a feira voltou que era antes de novo. Subindo em cima, você pode chegar ali que tá cheio de maçã, de empim, de uva, de tudo de novo. Voltou tudo que era antes. Aí não dá, né? Porque aí depois para tirar vai ser de novo aquela confusão para tirar. Não é isso? Olha, obrigado pela sua participação. O depoimento que a ouvinte trouxe agora, Ana, da feira, porque o Força Tarefa estava organizando, a Secretaria de Zé de Elísio estava organizando, e ela está trazendo que voltou tudo. Carrinho de mão no meio do caminho, as coisas tudo empilhadas. Isso é uma questão de vigilância sanitária. Ninguém coloca uma feira para ficar solta, porque tem que ter higiene, tem que ter as pessoas que pagam ali sua banca, que pagam seu espaço. Então não dá para ficar da forma que tá. E o pior, se permite que volte, depois é o estardalhaço de novo para tirar. Porque a pessoa que começa a ganhar dinheiro com aquilo ali, que bota o seu carrinho de mão e começa a ganhar dinheiro com isso, na hora de tirar, ela vai ter um prejuízo, porque ela já está investindo na verdura que ela está ali no carrinho de mão, nas coisas que ela está ali. Então, realmente, chama atenção aí, o nosso amigo Souza, eu digo amigo porque Souza é uma unanimidade, as pessoas gostam muito de Souza aqui, independente de partido, e a gente chama atenção para essa história aí da feira. Eu queria agora dar uma palavrinha com as meninas aí para falar a respeito, todo mundo tá rindo, né? Falou em microfone, todo mundo tá rindo, mas eu queria que vocês comentassem a respeito da ligação agora há pouco, né? E dar um depoimento, inclusive, de como é que vocês estão se sentindo, fazendo parte dessa nova história que é o PTN Mulher ganhando espaço aqui em Camaçari. Vamos lá. Bom, gente, uma boa tarde para todos. É uma alegria muito grande a gente fazer parte do PTN Mulher, porque é uma conquista. A mulher precisa conseguir realmente o seu espaço. Precisa, porque a mulher vai ficando muito... desculpe a expressão, que o português não vai estar muito correto, mas a mulher vai sendo muito coisificada. A mulher se transforma em uma coisa, sabe? Onde se pode bater, onde se pode explorar, onde se pode humilhar, onde se pode fazer qualquer coisa desse tipo. E isso depende muito de nós mulheres, porque não adianta somente ter a política pública e se nós não formos à luta para poder conquistar esse espaço. Hoje, muita gente diz, mas não adianta. Eu falo assim, impossível, é tudo que não é tentado. Nós precisamos de tentar. E, para tentar, precisamos nos inserir. A mulher precisa da sua política pública, precisa de ter um conhecimento, precisa de estar à frente, não para ser melhor, mas pelo menos para poder lutar por seus direitos. A gente agora, a campanha da fraternidade, ela vai no tráfico humano. Isso é uma coisa muito séria. Muitas pessoas acham assim, será que isso existe? Existe, gente. Existe e está do nosso lado. Então, nós vemos a medida das coisas. Mulheres que são traficadas, mulheres que são exploradas, mulheres que são escravizadas, porque vão em busca de um sonho, que esse sonho, na realidade, ele não existe. Ele poderia ser um sonho real se houvesse políticas públicas de trabalho, de dar uma continuidade, certo? Mas, por não ter, a mulher fica sentindo aquela vontade, aquela falta, querendo
Você vai atender uma ligação? Não, pode continuar. Vai continuar só para concluir a fala. Então, nós precisamos disso, de ter uma políticas públicas que dê engajamento à mulher na sociedade. E ela possa procurar e ter o seu espaço. Ok, eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, alô? Se ainda está aguardando na linha, não sei. Alô? Pronto, aí a gente retoma aqui a nossa conversa, porque eu acho que não está mais aí, tá? Então, ligue novamente que aí eu priorizo atender essa ligação. Bom, de qualquer forma, a gente volta para o assunto, que é um assunto seríssimo, que a gente não vai poder nem tratar somente hoje. Eu até deixo convidada vocês para que em outro dia a gente trate mais a questão do tráfico de mulheres, que não é só de mulheres. A gente sabe que a gente tem o tráfico também de crianças, de venda de órgãos, de pessoas que são vendidas para tirar um rim, para tirar alguma coisa nesse sentido. Então, esse é um assunto que a gente vai, sim, daqui a pouquinho, inclusive, marcar, Ana, que você retome para a gente entrar especificamente sobre esse assunto aí, que é uma bandeira importante. Correto. Deixa eu atender agora a ligação. Alô, quem fala? É Rosa. Pronto, Rosa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Lai. Boa tarde. Boa tarde, Ana Gomes, a Laura, a Luciana. Boa tarde. Andréa. Parabéns, viu, pela coragem de vocês. Fico muito feliz. Valeu, Mas eu estou te ligando, Lai, para fazer a reclamação. Certo. Lá na feira, em frente à Casa do Requeijão, sim, tinha um esgoto aberto. É uma coisa horrível. Certo. Eu estive lá ontem, conversei com o menino da Casa do Requeijão, falei com ele se já tinham tomado alguma providência. E ele disse que até agora não tomaram. Lá onde a gente compra o nosso material de trabalho, ele está cobrindo com papelão. Imagina. Precisa que alguém vá lá para ver se quais são as providências a tomar. Certo. Está muito feio, feio mesmo. Muita água jorrando lá, aquela coisa do esgoto. E ele disse que ninguém quer tomar providência. Eu disse a ele que eu ia ligar para o programa de vocês para fazer essa alerta. Claro, Bom e a dia gente... pra você. Tá, ok. Obrigada a você pela sua participação e a gente vai aproveitar e vai sim fazer essa matéria. Tanto em relação à feira, que foi a denúncia agora há pouco, né, que voltou tudo como era antes, com relação também ao esgoto, porque fica difícil trabalhar dessa maneira, né, Ana? Como é que a pessoa tem um estabelecimento? Olha, presta atenção. Tem um local que eu frequentava que era assim. De dia funciona do lado, porta com porta, um cabeleireiro de cabelo masculino. E quando dá 4 horas da tarde, o cabeleireiro deveria fechar, não fecha, e a pizzaria porta com porta. Será que a vigilância sanitária não olha isso? Que as pessoas que vão comprar aquela pizza vão comprar pizza com um pedaço de cabelo dentro? Quer dizer, e aí, e a gente está falando do esgoto, que exala um odor fétido. É a água que se pisa. O profissional que pisa ali fora, que adentra o estabelecimento comercial, com aquelas bactérias todas no piso, o pano não é passado o tempo inteiro. O cliente que entra ali, que sai, não é passado o tempo inteiro. Então fica difícil trabalhar e querer que a nossa saúde, que as políticas públicas aconteçam se a infraestrutura não está acontecendo primeiro. É a questão do planejamento. E lá, a nossa feira, que Camaçari hoje com 275 mil habitantes, tem um centro comercial, um centro de abastecimento, que é o mesmo que nós tínhamos para 150 mil habitantes. O município tem crescido bastante. Eu moro na Glebaé, ali próximo tem o bairro Parque Verde, que Parque Verde 1, Parque Verde 2, Parque Verde 3. Por que não se expande essa feira para os bairros? Por que não fortalece o comércio local? Então a gente não consegue pensar como é que o município, que está vendo que o município de Camaçari está crescendo cada vez mais, muita gente chegando, empresas chegando todos os dias se instalando no município, e não se faz o básico, que é uma feira, não se fortalece o comércio local para que as pessoas possam estar no seu bairro comprando ali. Eu compro no comércio do meu bairro, né? Tem a feirinha do Parque Verde que está lá, à toa, começou com um projeto bom e de repente parou. É isso aí. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô. Pronto. Boa tarde, Ilai. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Ilai, sim, estou lhe ligando para parabenizar esta guerreira aí e as demais, Dona Laura,
Andréia, todos vocês que fazem parte desse projeto, que estão verdadeiramente acreditando nesse projeto. Eu também acredito. Acredito seriamente na oposição de Camaçari. O povo já não suporta mais essa forma de governo que está implantada em nosso município. A gente vê todos os dias reclamações e reclamações. Eu acredito que não cabe mais reclamações, eu tenho dito isso. A minha preocupação, Aninha, é que vocês estão lutando tanto por direitos, eu já me preocupo com os homens agora. Cuidado com o nosso lado, viu? E vocês realmente são guerreiras, vocês estão no caminho certo. Torço por isso, tudo que você falou eu endosso. Só uma coisa, Aninha, vamos pensar na unidade, viu, filha? Beijão. É na unidade mesmo. Obrigada, Eliseu. Obrigada pela sua participação, tá certo? E a gente já vê alguns homens questionando isso e eu quero passar a palavra para vocês. Hoje você tem quem proteja a criança, quem proteja o adolescente, quem proteja o idoso, quem proteja a mulher e o homem na faixa etária aí dos seus 30 até os seus 60. Quem é que vai proteger? Ana, eu te passo a palavra, já que você está com a bandeira só da mulher. Eu queria que você me respondesse. Na verdade, o homem já nasceu protegido. Porque nós mulheres, e lá, assim, eu aí fico com a palavra de fé da igreja, né? A mulher, ela foi tirada da costela do homem para andar lado a lado. E na sociedade se criou os papéis, né? O homem que sai para trabalhar e a mulher que cuida dos filhos, que educa, que cuida do marido, que cuida da casa. A mulher disse, peraí, isso não é só o meu papel, eu quero participar da sociedade, né? Então nós vimos para a rua, conquistamos o nosso espaço, estamos aí no dia a dia lutando. Então nós queremos igualdade de direitos, nós não queremos mais nem menos. Minha amiga Laura aqui falou muito bem, nós não queremos passar à frente de ninguém, nós queremos caminhar lado a lado. E assim, eu digo que nos movimentos de mulheres que a gente precisava catequizar os homens. A violência doméstica, por exemplo, não é uma questão só da mulher catequizar a outra de fazer a denúncia, mas também de fazer a denúncia, mas de catequizar os homens que não se pode bater em mulher. Isso. Catequizar os homens que nós somos parceiros, somos companheiros, né? Nós queremos uma sociedade igualitária. Nós não queremos ser mais ou menos, queremos caminhar juntos. Então, o homem já nasceu cuidado. Nós é que estamos procurando o nosso espaço e somos companheiros dele para boa resposta, viu, Ana? Boa resposta. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Alô, alô. Bom, você pode ligar novamente, retornar a ligação que a gente atende e coloca você na linha. Eu vou perguntar agora para a Andréia. Andréia, eu queria que você também me falasse, me desse um pouco do seu depoimento, né, em relação como é e por que, na sua opinião, é importante que a mulher faça parte desse espaço, de busca de um espaço dentro da política para poder argumentar, se posicionar. Por que isso é importante? Lá e boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Aos ouvintes. Porque a importância dessa mulher, né? Da mulher buscar o seu espaço. Eu costumo dizer que o homem, ele tem uma visão macro. Ele tem uma visão no todo. E a mulher, ela tem uma visão mais micro, minuciosa, né? Ela consegue ver os detalhes, coisa que o homem não vê. Se a gente for reparar fazendo assim, um exemplo, o homem pensa na construção de uma casa, num total, mas os detalhes, a harmonia da casa, quem põe é a mulher, né? Então, por isso é importante que a mulher essa importância, esse quadro, exato, né? Para que tenha essa harmonia, para que se veja no macro, mas se veja no micro também, né? Então, a mulher na política pública, partidária, escolar, em sua própria casa, é muito bom que ela participe, que ela esteja junto, ao lado do homem, como foi dito, né? Não na frente, nem atrás, mas sempre ao lado, ali, participando de tudo. Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Pronto? Bom, aí não consegui. Pega aí na linha para ver se a gente consegue falar, tá certo? Dá para voltar a ligação ainda?
Alô, quem fala? Você me deu quanto? Pode falar. Obrigada. Alô, quem fala? Eu acho que está sem retorno para ela lá, provavelmente, viu? Vocês dão uma organizada aí para poder a gente chamar novamente. Bom, agora eu queria saber um pouquinho da Luciana, que está ali quietinha também. Luciana, então vamos pegar um pedacinho dessa questão, que é uma bandeira importante que vocês estão trazendo, que é a proteção à mulher quando diz respeito ao envolvimento do tráfico de pessoas. Você já teve contato com alguém que tenha sofrido ou vivenciado esse tipo de situação? Boa tarde a todos. Oi, lá. Eu não tive contato pessoalmente com ninguém, mas eu acompanho o noticiário e vejo como está crescente, né, o tráfico de mulheres em torno como é que eu posso utilizar essa palavra? Do turismo sexual, principalmente, né, que a exploração da mulher, né, da imagem da mulher. Então, a mulher hoje está sendo vista como um símbolo sexual, não sei como é que Objeto um sexual, objeto, né? Sexual. Então, nós queremos mudar este cenário. Então, a gente está se reunindo através de como a Ana bem falou, para a gente ter um seminário onde a gente possa passar para essas mulheres a importância dela, para ser mais valorizada, né? Não só no mercado de trabalho, mas no cenário político. Queremos agregar o maior número de mulheres para que a gente possa desenvolver projetos voltados para essas mulheres e deixar aquela mulher que só dona de casa. Nós queremos trazer essas mulheres para o nosso lado para que ela se sinta um pouco valorizada. Né? Entendi. Bom, deixa eu ver se agora eu consigo falar com o ouvinte. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Não consegui novamente, então eu vou pedir aí, o intervalo comercial e a gente volta já já. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Estamos de volta e eu vou atender a ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? A gente não está conseguindo realmente colocar no ar as pessoas que estão ligando para falar com a gente aqui, tá certo? E aí, agora a gente retoma aqui. Olha, antes de passar para as meninas aqui do PTN, meninas, não mulheres. Gostamos dessa parte. Tá, gostaram dessa parte? Eu vou dar duas notícias importantes. Primeiro, é que a 59ª Companhia Independente de Polícia Militar de Arembepe terá novo comando a partir da próxima terça-feira, dia 18. Deixará o cargo o Tenente-Coronel Fernando Leal e assumirá o Major Daniel Figueiredo, tá certo? Essa é uma informação importante, um momento em que a gente está tendo aí uma série de questões de criminalidade e fica aí registrado, o Major Daniel Figueiredo vai ser o novo comandante da 59ª Companhia Independente. Eu atendo agora a ligação. Alô, quem fala? Alô? Nada mesmo. Até agora, eu quero até me desculpar com as pessoas, porque são 5 ou 6 ligações aí que a gente não conseguiu atender novamente. Outra coisa que a gente quer dizer é o seguinte, a vacinação contra o HPV já está chegando às escolas. Estudantes de 11 a 13 anos da escola Carpe Diem receberam agora, nessa quarta-feira, a primeira dose de vacinação contra o HPV. A vacinação tem eficácia comprovada para mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual e, por isso, não tiveram nenhum contato com o vírus. O HPV é um dos principais causadores do câncer de colo de útero.
Agora eu atendo a ligação. Alô, quem fala? Alô. Pronto. Seja bem-vindo. Alô? Pronto, pode falar. Alô, quem fala? Eu quero falar o Jair na moleque. Pode falar. Não foi novamente. Bom, a gente retoma aqui a nossa conversa, que é o seguinte. Também temos aqui uma notícia sobre o problema do terreiro de Candomblé, que está sofrendo ameaças e agressões contra, e o problema é contra a Urca Empreendimentos. O Babalorixá, o Roberto de Jesus Silva, que é líder do terreiro, a Ceolodé Amilolá, esteve na sede da CEPROME na tarde de segunda-feira, porque ele está tendo um problema, está havendo uma briga ali de invasão de terrenos entre a Urca e o terreiro. E a gente vai ter que observar aí o que está acontecendo, porque todos os dois têm garantias de que são os donos dali do espaço. Então, eles estão tendo esse conflito e a gente acompanha aí para que resolva tudo bem. O fato é que a Urca não está abrindo mão não, viu? A empresa, o empreendimento está fincando o pé de que o terreno é dele e os dois estão nessa rota de colisão. Agora a gente vai chamar a matéria, porque hoje teve de novo manifestação do STT. Vamos lá. Salarial 2014, sou agente Correia. Nós estamos aqui hoje com efetivo de mais ou menos 100 pessoas. A paralisação começou ontem, dura 48 horas, vai até amanhã, às 7 horas da manhã, em razão da falta de diálogo com o governo. Iniciamos o processo desde novembro, com a Assembleia para eleger a comissão que iria negociar com o prefeito ou com o secretário, com o superintendente, e não conseguimos o diálogo com os mesmos, né? Fizemos uma tentativa com o secretário de governo, também foi frustrada, e aí fizemos uma paralisação no dia 26 de fevereiro, de advertência de 24 horas, e estamos hoje numa paralisação de 48 horas. E possivelmente, se não houver o diálogo, vai ter uma greve a partir da semana que vem. Problema com o STT, não acabou não. Hoje manifestação, os meninos na rua aí cobrando esse diálogo, a abertura desse diálogo. Outra coisa que a gente tem, aproveitando as meninas, porque são do PTN, são mulheres e são também ligadas à igreja, a maior parte, né, a igreja católica. A Catedral do São Tomás de Cantuária foi arrombada e assaltada na madrugada dessa quinta-feira em Camaçari. Os bandidos levaram dinheiro que estava no ofertório e essa ação criminosa, na verdade, aconteceu por conta da retirada de um vidro de uma das janelas laterais da igreja. Não é a primeira vez que a igreja é assaltada. Eu acredito que já é a quinta vez, é a décima. Pois é. Mais ou menos é a 10ª ou 11ª. Então, tem que tomar uma providência com relação a isso aí. Tem que repensar a estrutura da igreja, porque eu tenho também uma conhecida que é dona de um estabelecimento, que ela teve que tomar suas providências, botar a câmera de filmar para identificar quem é o meliante, que às vezes está lá durante o dia, esperando para receber a hóstia, mas está acompanhando o que ele pode fazer para poder roubar e furtar o dinheiro daquilo ali. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Olha, desde a primeira vez que a catedral foi arrombada, exatamente assim, eles no vidro lateral, do lado da loja insinuante, eles entram por aquele lado. Então, vamos atender o telefone? Não, conclua. Então, a gente já esteve lá com a polícia militar, com a polícia civil, não consegue pegar esse marginal. Então, assim, a gente tem que tomar, de fato, algumas providências, que é colocar a câmera, né? A gente tem que se proteger de alguma forma, né? Mas, assim, é incrível isso. Antes era casa paroquial, que normalmente era assaltada, agora passaram para a igreja catedral, né? Então, ali arrombam e aí a gente levam aquilo que a gente tem lá na igreja. Bom, vou atender outra ligação. A ligação caiu. Para você que está em casa, eu quero lembrar que está aberta a inscrição para os novos integrantes da Bamuca. Os moradores de Camaçari vão ter a oportunidade de integrar a banda marcial Bamuca, que já foi 11 vezes campeã baiana. A entidade disponibiliza vagas nas áreas de instrumentos de sopro, percussão e para grupo coreográfico também. Guarda de honra está incluído, balé também, adereços também, está aí tudo no pacote só. As inscrições seguem até o dia 30 de maio e podem inscrever homens e mulheres a partir dos 12 anos.
Para realizar a inscrição é necessário apresentar, lógico, a cópia do RG, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. E caso já seja estudante, apresenta também, importante, o comprovante de escolaridade. O bom disso tudo é que quem está ali adentrando a Bamuca aprende um instrumento musical, com uma equipe profissional, uma equipe que tem um conceito maravilhoso aqui no estado da Bahia, inclusive já tocando também algumas vezes em outros locais. Então fique atento, Bamuca com inscrições abertas, tá bom? Meninas, eu não podia deixar de perguntar para vocês a respeito da Marcha da Mulher em Camaçari. Vocês vão ou não vão estar presentes e por quê? Bom, Ilai, eu sou uma das pessoas que participou do início da criação da Marcha das Mulheres em Camaçari. Isso no ano de 2005, quando o ex-prefeito assumiu a prefeitura, criou a Secretaria da Mulher. Então, nós criamos a marcha para comemorar tudo aquilo que a gente tinha conseguido com a nossa luta. A DEAN, a Secretaria, depois o Centro de Referência. E a cada ano a marcha ia se consolidando, porque as mulheres entendiam que havia ali um sentido para participar. Hoje eu me pergunto se essa marcha tem sentido, Ilai. Por que Camaçari tem assim, deixado as mulheres com as mãos abanando? As mulheres caminham com a requisição de saúde para os postos, para a regulação, para marcar um exame, não conseguem. As mulheres caminham para o posto de saúde para conseguir um médico, para fazer uma consulta, também não tem. As mulheres de Camaçari estão completamente abandonadas. As mulheres de Camaçari não têm creche para colocar os seus filhos, que nós cobramos tanto durante a campanha, que o governo se preocupasse com a implantação de creches. Porque o município industrial como Camaçari, como é que a gente pode trabalhar sem ter onde deixar os filhos com segurança? Aí se cria uma creche aqui e outra ali, que começa o expediente a partir de 8 horas da manhã, mas eu tenho que chegar no meu trabalho às 7 da manhã, e eu deixo meu filho com quem? Então, eu não vejo sentido hoje em participar dessa marcha. Camaçari hoje repudia a ação da prefeitura, ou melhor, a falta de ação da prefeitura. Então, as mulheres de Camaçari, eu convido a ficar em casa, a cuidar de seus filhos, da sua família, numa atitude de repúdio a essa marcha, porque eu não vejo sentido, não tem nada para se comemorar hoje em Camaçari. Então, eu convido as mulheres para ficar em suas casas e repudiar esse abandono que a gente vive. Nós temos uma deputada em Camaçari que até hoje lá não conseguiu trazer para Camaçari um instituto médico legal para tratar dos casos que são tratados pelo IML. Os corpos dos jovens que morrem nessa cidade ficam mais de 12 horas estendidos e as famílias lamentando lá o seu morto. E Camaçari ainda não viu uma ação concreta da deputada Luísa Maia. Então eu não vejo sentido em vir para a rua. Nós temos 2 deputados estaduais que, de fato, não têm trazido as benesses, as melhorias para o município. Um governo que é parceiro do governo que aqui está. Então eu não vejo sentido em participar da marcha. Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô. Pronto? Está ouvindo aqui, não vai dar meu nome. Eu queria saber. Certo. Sobre a sua presidente da mulher de Camaçari. Se pode resolver uma coisa pelas mulheres? Poderia perguntar novamente? Sabe, se eu ligar a presidente de mulher que Camaçari, poder resolver alguma coisa, fazer uma coisa. As mulheres que não têm, que às vezes não é aposentada, não trabalha, que fica dependendo só do marido, e é obrigado a ficar em casa, não ter. Uma vez que eu trabalho em casa, o que fazer? Mas eu queria ter assim, uma coisa para fazer assim. Eu acho que, quer dizer, que enquanto eu vivo, acho que não não tem custo, né? Quer dizer, que a pessoa precisa ter alguma coisa para fazer, para ter seu dinheirinho, e assim, todo final do mês, para não ficar só esperando, humilhada dentro de casa, esperando pelo marido. Eu acho que é certo, porque eu estou idosa, eu não quero dar meu nome, não quero dar meu nome. Mas eu digo, sabe, que a humilhação que a gente passa em casa, porque depende só daquele dinheiro do marido. Ali a gente tem que aguentar tudo ali. Você não tem alguma coisa para fazer, vou ganhar algum dinheiro. Saúde, a gente precisa do exame, fazer um ginecológico, a gente precisa entrar mês a mês, não consegue fazer um exame. É isso aí. E não tem quem para encaminhar a gente chega no posto, passa uma ponta, não encontra, não consegue. Chega no outro, não consegue marcar, leva meses e mais meses. E não consegue marcar um ginecologista.
Eu acharia que a presidente das mulheres tinha sido pronunciar para fazer alguma coisa pelas mulheres aqui em Camaçari, que está precisando mesmo. É verdade. Bom, obrigado pela sua participação. Eu vou pedir para a Laura responder essa pergunta aí, esse comentário, Laura. Vamos falar, ela está falando que a gente precisa, né, que a presidente faça alguma coisa pela mulher, né? Então, pode ser a Andréa também. Ou Luciana, a Andréa já está lá fora. Bom, a ouvinte, como eu não... Ela não quis se identificar. É o seguinte... Nós do PTN Mulher estamos nos organizando juntamente com uma nova associação que a gente está criando, que é a Associação dos Amigos de Camaçari, juntamente com a querida professora Joanice, que nos pediu encarecidamente que a gente olhasse, tivesse esse olhar para as mulheres de Camaçari. Então, através dessa associação, juntamente com o PTN Mulher, a gente vai estar trazendo cursos para essas mulheres, que se profissionalize e tenha sua renda própria através do artesanato, da pintura em vidros, foi artesanato, pintura em vidros, aquele biscuit, né? Artesanato em biscuit. Então, são vários cursos que a gente vai estar trazendo e brevemente a gente vai estar divulgando para todos vocês. Olha, uma outra pergunta que chegou aqui para mim, um ouvinte que não quis que a ligação passasse, porque a gente estava com dificuldade, é que pergunte, por favor, Ana Gomes, quem finalmente trouxe a DEAN para o município de Camaçari. Ana, está com você. A DEAN, foi uma solicitação da vereadora Del Carmen. Pronto, curta e grossa. Então, quem trouxe a DEAN foi uma solicitação da vereadora Del Carmen. Inclusive, no programa Fato Verdade, que eu falei terça-feira, a gente mostrou o documento. Importante, né, para o nosso município, independente de partido. Mas, assim, eu faço uma ressalva. Todas nós, há década, lutamos para que Camaçari tivesse instalada a DEAN em Camaçari. Então, foi um processo da nossa luta. E como a vereadora estava no mandato na época, com parcerias com o governador Paulo Souto, ela fez a solicitação e Camaçari foi atendida. Bom, vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô, João Bispo. Pronto, João. Seja bem-vindo. Boa tarde para você, Irai. Boa tarde. Boa tarde para a Ana e para todas as senhoras presentes. O que eu tenho para dizer não é novidade, né? É só para a gente estar sempre atualizado. Aqui no POC tem um CRAS, né? Sim. E esse CRAS está funcionando até meio-dia porque ele não tem nem água e nem luz. Isso não é uma falta de vergonha. Um CRAS que está aí para atender a população, para resolver problemas das populações, e já não se tem assistente social como deveria ter, né? Que está aí, que realmente sejam assistentes, que tenham estudado, preparado para isso, realmente são pessoas que são colocadas no cargo, entendeu? Sim. E isso ainda não atende porque não tem água e nem luz. É brincadeira uma situação dessa. Qual é o POC? POC 2, não é isso? Que fica na Casa da Cidadania. POC 2, exatamente. Eu tive o prazer de instalar essa casa, viu, João? Sim, João. Aí agora a gente pergunta, a saúde não funciona, né? A segurança está do jeito que está, e agora os CRAS, né? Os postos de saúde já não tem internet, como a gente está sabendo, para atender a população. É verdade. E aí, como se não bastasse tudo isso, ainda quando se condena, entendeu? Alguém do poder público, tipo Marco Antônio, a gente não pode deixar de frisar isso. Aí o juiz condena, o homem fica aí como se nada tivesse acontecido, e aí vai levando a vida. Aí acaba o mandato e não se resolve nada. Tá bom. Ok, obrigado, João Vitor, pela sua participação. Pois é, esse desabafo, mais uma vez, né, um comentário que a sociedade não está mais suportando, as coisas não funcionando, Ana. O CRAS sem água, sem luz, só pode funcionar até meio-dia e sem assistente social. Quer dizer, então, o que está fazendo? Tem que fechar a porta? Vai fechar a porta? A gente vai ter que sair fechando a porta e trancando a porta dos postos de saúde? Ou é o contrário? Ou a população vai ter que ir para as ruas e entrar e invadir, dizer, bom, não querem fazer, então vamos botar quem faça. Vamos botar então quem faça. Está complicado essa situação. A gente fica pedindo atenção, mais uma vez, às pessoas, e a equipe vai lá, POC 2,
ver a situação do CRAS, que está bastante complicada. Olha, eu também recebi agora há pouco um comentário dizendo o seguinte, que a prefeitura está demolindo as casas que ficam à beira do rio Camaçari, considerando situações de risco. Mas existem no morro do bairro dos 46 uma série de pessoas que estão lá colocando suas casas expostas à chuva, que vai começar aí cada vez mais, e até agora não tem fiscalização e não tem aí uma providência da prefeitura em relação a essas famílias que estão no morro dos 46. Quando a chuva vier, a situação vai complicar. A coisa vai ficar mais grave ainda. Quer dizer, a pessoa que mandou isso, ela diz o seguinte, Rio Camaçari tem risco, mas o morro dos 46 também tem. Muito mais. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô, Ilai. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, quem fala é uma moradora aqui do bairro do POC 2, é Zenaide. Pronto. Eu estava ouvindo a conversa das companheiras aí, realmente nós mulheres podíamos repudiar esse tipo de marcha dessas mulheres. Porque eu aqui no bairro faço parte de muitos movimentos que tem aqui no meu bairro, como o Dia das Crianças, Dia das Mães e outros. Só que hoje a gente não vê mais esse espaço, nós não vemos mais essas condições. E então, nós vamos para a rua comemorar o quê? Vamos num posto de saúde, não temos médico. Vamos na regularização, não temos marcação. Minha Casa Minha Vida, tem muitas mulheres aqui que eu conheço, que têm necessidade, que precisa muito, inscritas em 2009, até agora nada. Então, nós vamos para a rua, a gente vai ver o quê? Comemorar o quê? Só para fazer número para a deputada Luísa Maia? Não, chega, vamos dar um basta em tudo isso. É isso que eu quero dizer e uma boa tarde. Boa tarde, obrigada pela sua participação. E, Ana, é importante a gente ouvir o povo, né? As pessoas estão aqui, a tribuna está aberta, os telefones, o 3040-2700, a gente teve aí um períodozinho que estava com dificuldade dessa ligação ser repassada, mas os comentários são esses. As pessoas estão sentindo que está complicado ir para as ruas, né? Está complicado ir para as ruas no sentido de marco, porque o que tem para comemorar está bastante complicado. Inclusive, se a gente for falar no que está complicado, também está aqui na minha pauta comentar sobre os candidatos que estão buscando a Câmara para solucionar o impasse que foi o TAF no último concurso público. Tem uma comissão de vereadores, liderados aqui pelo presidente da Câmara, inclusive o Theo Ribeiro também está, que recebeu essa equipe, com um grupo de pessoas reclamando e questionando sobre o problema do teste de aptidão física que foi feito agora, recentemente, para quem passou na primeira etapa do concurso público. E segundo eles aqui, ele está dizendo, a Adrilei Ribeiro disse que recebeu um comunicado que devia estar no local do teste às 8 da manhã, sendo que só foi atendida às 11h30, já com fome e cansada. E aí, como é que passa no TAF? Como é que passa? Um povo simples, as pessoas simples, como eu tive aqui umas ouvintes que ligaram dizendo que o esforço para ter uma boa classificação, uma boa pontuação na prova foi incrível, e aí de repente tem esse problema aí com a questão do TAF. O presidente da casa, né, o presidente da Câmara de Vereadores, marcou uma reunião com os candidatos para a próxima terça-feira, dia 18/3, fique atento a você que está aí, que ligou para o nosso programa, que passou e-mail, que comentou no Facebook, que no dia 18/3, o presidente da Câmara de Vereadores vai receber os candidatos a fim de solucionar essa questão desse impasse. Também estão aí nessa comissão os vereadores Marcelino, Zé do Pão e Elinaldo. Estão na luta para ver o que aconteceu, porque isso é uma situação séria. Isso é uma situação séria. Concurso público é coisa muito séria, porque quem passa, de certa maneira, tem seu emprego ali garantido por muito tempo. E não tem quem mexa, Ana. Não tem quem diga assim, olha, se eu fizer meu trabalho direitinho, eu passo no concurso público e faço meu trabalho direitinho, não tem quem mexa comigo mais. Eu não preciso ser do partido A, do B, do C, que eu vou continuar lá dentro.
Então, é uma situação muito importante, principalmente para quem pagou, que foi lá e pagou para estar inscrito no concurso. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Aqui é Cris, da Nova Vitória. Pronto, Cris, converse com a gente. Eu queria fazer a reclamação do posto da Nova Vitória, que não está tendo médico, não está marcando exame, Certo. não está fazendo nada. Ok, Cris, nós vamos lá no posto da Nova Vitória, como a equipe também já foi, está indo hoje no posto da Bomba, já foi, né? Da Gleba B, já, a matéria já está sendo editada. É importante que vocês tragam essas denúncias, porque a gente vai lá pressionar, sim. Ontem a denúncia, Ana, eu quero que você comente isso. Você que vem aí também já trabalhou no setor público. Ontem a denúncia foi que as pessoas estão indo na Gleba B, no posto da Gleba B, e estão sendo maltratadas no posto da Gleba B. Comenta com a gente, você que é mulher e que é uma guerreira. E quando a gente procura o serviço público, é porque a gente quer receber a prestação desse serviço. E o servidor que está ali do outro lado, ele tem a obrigação de atender bem. Ele é pago pelo munícipe para atender bem. Então, é uma coisa complicada. Você vai no posto de saúde e as pessoas estão mal-humoradas. E aí, esse mau humor é por conta de quê mesmo? Porque está mal pago, está mal remunerado, porque está num ambiente que não está propício para o trabalho, não está conseguindo efetivamente trabalhar com dignidade. Mas, assim, precisa aprender a tratar bem o munícipe que procura o espaço público para receber o seu serviço, que é um direito do cidadão, né? Eu quero me referir ainda ao CRAS do POC 2. Eu tive a oportunidade de estar coordenadora do PRONASSE, e no POC 2 nós temos uma casa, que é a Casa da Cidadania, que eu lutei muito lá para implantar aquela casa. Nós temos lá 40 mulheres que nós treinamos, capacitamos pela SJCDH, que é a Secretaria de Justiça, para trabalhar junto com a comunidade, minimizando os problemas, os conflitos que as pessoas têm. Às vezes, assim, constrói uma casa e aí invade o terreno do outro. Então, esses conflitos, a gente criou ali uma equipe com advogado, com assistente social, para poder, de mediação de conflitos, que é o núcleo de mediação de conflitos. E nessa casa, nós instalamos o CRAS, para que pudesse atender bem a população daquela região. Porque o CRAS estava numa casa que até o telhado era complicado, né? Então, nós fizemos uma casa bonita, é um espaço bonito, está ali na rua Alagoinhas. Aquela casa, eu dei o meu suor para que aquela casa fosse implantada. Então, se hoje não tem técnico, se hoje ela não cumpre o seu papel, é descaso do poder público. E aí são as próprias pessoas que estão ligando aqui para o programa. Desde ontem eu assisti o programa, ouvi as denúncias sobre Minha Casa Minha Vida, sobre a saúde. O que é que essas mulheres vão fazer na rua? A marcha tinha que ser para sacudir a Ademar. Dizer, prefeito, pelo amor de Deus, nós precisamos de saúde. A marcha tinha que ser nesse sentido. Aí eu tenho certeza que eu seria a primeira a estar na rua para fazer com que a Ademar levantasse o bumbum daquela cadeira e viesse trabalhar para o povo, porque o povo de Camaçari não aguenta mais sofrer. Então, minha gente, eu continuo apelando para as mulheres de Camaçari. Não tem sentido mais correr atrás da deputada Luísa Maia, porque a deputada Luísa Maia pouco está ligando para o povo de Camaçari. E como última notícia, a gente traz aqui um comentário que o vereador Jorge Curvelo usou a tribuna na terça-feira, dia 11, para tecer críticas sobre a atual administração do município. E durante suas declarações, ele comentou matérias que foram publicadas nos sites de Camaçari. Dentre as publicações, a que mais chamou a atenção do vereador foi a matéria sobre a poluição de Camaçari e principalmente no trecho também da revitalização do rio Camaçari. E ele coloca o comentário alegando que a revitalização foi uma piada. Foi uma piada. Inclusive, ontem nós trouxemos aí fotos de alguns... um telespectador que trouxe fotos do rio, que a gente tinha ficado até de comentar hoje aqui no nosso programa, e a gente vê que realmente o que revitalizou ali, a gente não sabe o que revitalizou. A gente sabe que a gente está com a avenida, a gente sabe que fez uma infraestrutura, a avenida está sem nome e precisa deixar as coisas certas. Começou, tem que terminar. Começou direitinho, tem que terminar direitinho. Não dá para ficar dessa maneira, não.
ele também está questionando aqui o problema de segurança pública no nosso município aqui. Todas as vezes, palavras de Jorge Curvelo, todas as vezes que subo nesta bancada, trago como pauta alguma matéria produzida pelos sites de Camaçari, pois é um veículo de comunicação onde a população apresenta sua insatisfação. Então, fique atento, os nossos problemas são muito graves, a gente precisa corrigir. Tem coisa que acontece que está dando certo? Tem uma coisa aqui, outra ali. A Praça Viva está funcionando em alguns bairros, a gente bate palma. A Secretaria de Serviços Públicos está trocando bastante lâmpadas, que foi uma solicitação popular, a gente bate palma. Ontem a gente viu aí um carro consertando os buracos da cidade, a gente bate palma. Mas olha, o que está ruim é a saúde. O que está ruim é a educação. Esses dois aspectos são estruturantes para uma sociedade. Porque ninguém consegue estudar se estiver doente. Ninguém consegue ir para frente na vida se não tiver educação. Então, assim, a gente tem que saber ver o que tem que ser visto. As imagens são trazidas, o ouvinte entra para criticar, para elogiar, está sempre bem-vindo aqui para falar e fazer os seus comentários. E a gente está trazendo o sentimento da população. A gente vai chegando ao final e eu queria pedir considerações finais rapidamente da mulher do PTN aqui no programa Simara Ellery. Olha lá, é o seguinte, eu sempre disse assim, Camaçari parece uma pessoa que foi para um shopping, comprou uma roupa muito bonita, se arrumou, saiu muito elegante, mas que não tomou banho. Então, a sujeira, a questão de esgoto, a questão da saúde, eu falava também muito e falo que Camaçari está ficando bonito, praças bonitas, para as pessoas morrerem nas praças bonitas. Então, é lamentável, realmente a gente precisa de dar um ênfase nessa luta e a mulher realmente tem que ficar em casa nesta marcha, durante esta marcha, no sentido de repúdio, tem que repudiar para poder ser ouvida. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Luciana, suas considerações finais, rapidinho, que a gente está com o tempo estourado. Obrigada, Ilai, pelo espaço que você deu nós, PTN Mulher. Estamos aqui para qualquer... E vamos convidar essas mulheres para acompanhar a nossa marcha na lavagem de Arembepe no próximo dia 28, sexta-feira. Isso aí. Ana, você agora. Nós somos mais da metade da população e mãe da outra metade. Então, vem pra rua, vamos caminhar. E como disse Luciana, dia 28 em Arembepe, vamos marchar junto com a mulher, com o PTN. E vamos lá dizer que Camaçari quer ser feliz. E para você que nos acompanha, a gente continua até às 14 horas na 88.3 FM, ok? E amanhã, sexta-feira, Dia da Cultura, a gente se encontra aqui no programa Simara Ellery. Até lá!